Olá, gente. Vamos para mais uma aula sobre o Antigo Testamento, sobre a Bíblia, tá? Para a gente compreender o que, como os livros do Antigo Testamento foram sendo canonizados, tá? Nós sabemos que essa canonização ocorreu, o texto final, lá por volta do ano de 90, do Concílio de Jânia, ok? Então, como eu já falei em aulas anteriores, a aceitação dos livros do Antigo Testamento, os 24 livros, né? Por que 24 e não 39, professor? Porque inicialmente esses livros eram todos juntos, né? Você pega 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, tudo ligado. Possivelmente é dos profetas, que chamamos de menores, né? Só para identificação de vocês, também pudesse ser um livro só, né? Uma parte só de livros do Antigo Testamento. Posteriormente, esses livros, mesmo dentro entre os eruditos judeus, rabinos e eruditos cristãos, aceitam essa divisão proposta aí na Bíblia protestante, tá? Com 24 livros que vai compor aí o cânon hebraico. Só que essa aceitação não resolveu a questão de uma vez por todas, tá? Alguns estudiosos de eras posteriores nem sempre estavam conscientes dos fatos da aceitação original, tá? E essas dúvidas nasceram com alguns conceitos técnicos sobre aceitação de livros, sobre questionamento de livros. Existiu isso aí em círculo, em debates entre líderes judeus e líderes cristãos, né? No caso do Antigo Testamento, líderes judeus. Então, nós vamos ver 4 classificações que os livros receberam de acordo com a sua aceitação ou rejeição. Então, o primeiro conceito, né, que eu quero definir aqui e explicar para vocês é o livro aceito por todos. Nós chamamos de homologômena. Nome difícil, mas vou repetir novamente para você. Homologômena, que é o livro aceito por todos. Livros rejeitados por todos, nós chamamos de pseudepígrafos. Pseudepígrafos. E livros questionados por alguns. Antilegomena. Antilegomena. E livros aceitos só por alguns. Apócrifos. Então, até o fim desse vídeo, eu quero explicar para vocês, então, esses 4 termos, né, que eu vou usar aqui agora. Homologômena, pseudepígrafos, antilegomena e apócrifos. Primeiramente, vamos ver aí a questão dos livros aceitos por todos. Homologômena. São os livros que nunca foram questionados por nenhum dos grandes rabinos, né? Nenhum estudioso aí do Antigo Testamento. Eles foram aceitos sem nenhum questionamento. E quais são esses livros? São os livros que constam na Bíblia dos segmentos religiosos a partir da Reforma Protestante. Então, os livros que evangélicos, presbiterianos, luteranos e etc., neopentecostais, pentecostais, todos esses segmentos aí que não fazem parte do catolicismo, eles optaram, então, por aceitar, sem questionar, esses 39 livros que nós vemos no Velho Testamento, tá? E essa aceitação, a definição do termo, né, homologômena. Então, os 5 livros, né, que podem ser questionados aí são os livros por judeu, né, lá no Concílio de Jânia, que nós chamamos de livros excluíveis. Quais seriam esses livros excluíveis? O Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Esther, Ezequiel e Provérbios, tá? Por quê? Como não foram alvo, naquele momento, de grandes contradições,
aí se deixou com que a permanência desses livros. Daqui a pouco eu vou voltar sobre esses livros aí. Livros rejeitados por todos, pseudepígrafos. Então, esses daqui todos rejeitaram, né? Os documentos tidos como não inspirados que circulavam entre a comunidade hebraica no Velho Testamento são conhecidos como pseudepígrafos. Pseudepígrafos. É um falso escrito, né? É o sentido etimológico da palavra, tá? Esses livros circulavam entre os judeus lá no Antigo Testamento. Nem tudo que está escrito nestes livros são mentiras, né? Esses pseudepígrafos têm um contexto histórico real, verdadeiro. Porém, alguns conceitos apresentados chegam a ser heréticos, né? Pois apresenta alguma palavra ou algumas palavras com suposta autoridade divina, mas são artificiais e não condizentes, né? Isso no contexto de fantasia religiosa, né? São livros fantasiosos, tá? Por exemplo, nós temos no Novo Testamento o livro de Judas, que chega a mencionar esses livros. Olha a citação, então, aqui em Judas 14, verso 14 e 15. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias e impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram. Então, aqui já há uma citação de livros pseudepígrafos, tá? Então, essa citação esse trecho que eu li pertence a um trecho do livro de Enoque. Esse livro não consta nas nossas Bíblias porque é um pseudepígrafo. Paulo cita a penitência de Jambres e Janes, né? Todos já leram isso lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 8. Olha só. De modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés. Também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Então, autores do Novo Testamento citam a existência de outros livros, além daqueles livros que foram aceitos por todos, né? Que é o Homologomena. Esses livros que não foram aceitos por todos, foram rejeitados, nós chamamos de pseudepígrafos. Tá? Afinal, a verdade é sempre a verdade, né? Mesmo quando dita por um profeta pagão, ela vai ser proferida como uma verdade, independentemente da pessoa. Então, se há verdades nesses livros, elas vieram à tona, tanto é que foram utilizados por autores divinamente inspirados. Ok? Bom, a natureza desses livros pseudepígrafos. São livros, como eu já falei, são extremamente fantasiosos, né? Tem muita fantasia religiosa judaica nesse meio, muita viaja, um delírio, um imaginário, é uma coisa, não é do real, do cotidiano, foge do contexto aí, de algo menos fantasioso, tá? Esses livros vão surgir no período aí de entre 200 antes de Cristo até 400 depois de Cristo, tá? Esses livros então vão aparecer, vão ser escritos nesse período, o período intertestamentário e o período 200 anos pós nascimento de Cristo. São livros inofensíveis, né? Tanto é que o pseudepígrafo aí do Salmo 151. Outros contêm erros históricos e heresias. Então, fazendo uma análise assim, muito superficial, esses livros são tomados por religiosos, porém não tem fundamento aí para
a autoridade divina. E os ensinos contidos nesses livros são questionáveis, são heréticos, e algumas vezes levaram aí os pais do judaísmo, né, a considerá-los livros não inspirados. Tá? Então, assim, eu vou citar aqui, então, alguns desses livros. Tá? Eu vou fazer uma citação maior do que os livros deuterocanônicos, citados por Agostinho em suas obras. Então, tem o livro do Jubileu, Epístola de Aristeias, livro de Adão e Eva, o Martírio de Isaías, esses são lendários. Tem os apocalípticos, né? Primeiro livro de Enoque, Testemunho dos 12 Patriarcas, o Oráculo Sibilino, a Assunção de Moisés, segundo Enoque, ou o Livro dos Segredos de Enoque, segundo Baruque, ou Apocalipse Siríaco de Baruque, terceiro Baruque, terceiro Macabeus, quarto Macabeus, História de Aicar, Salmos de Salomão, Salmo 151 e fragmentos aí de uma obra de Sadoc, tá? Que são livros históricos. Esses são os pseudepígrafos, tá? São livros que não foram considerados inspirados, mas, como eu já falei, alguns têm uma história verdadeira, como Macabeus. Existiu lá a Guerra dos Macabeus, os irmãos Macabeus. Se vocês lerem, vão ter conhecimento histórico. Não é aceito na Bíblia judaica como mesma igualdade, né, do que aqueles que são considerados inspirados. Um outro termo, é o nosso terceiro termo, né, homologomeina, pseudepígrafos, e agora antilegomena. São os escritos cristãos que são disputados, ou, literalmente, as obras em que há alguém que falou contra. Então, alguém se levantou e falou contra determinados livros do Antigo Testamento. Esse grupo é distinto dos nota, como a gente fala. Nota significa espúrios ou rejeitados. E esses daqui vão se opor aos homologomenas, né? Então, que são os escritos aceitos e os evangelhos canônicos. Bom, os antilegomenas, ou escritos sobre disputa, foram disputados também, não só dentro do judaísmo, mas também dentro do cristianismo primitivo, em que algumas lideranças no início da igreja cristã também vão questionar. E alguns livros vão falar livros que são questionados. Alguns desses livros que são questionados, conhecidos aí por todos, né? A Epístola de Tiago foi questionada, hoje contra a nossa Bíblia. A Epístola de Judas, eu estou falando do Novo Testamento, que também passou pelo mesmo critério aí de canonicidade do Antigo Testamento. Segunda Epístola de Pedro, a segunda e terceira Epístola de João, o Apocalipse foi questionado, é tido como antilegomeno, o Evangelho de Hebreus, Atos de Paulo, Pastor de Hermas, Apocalipse de Pedro, Epístola de Barnabé e o de Daquê, tá? Bom, qual é o sentido, o termo, né, que eu estou falando aqui, homologomena, que eu já citei, é considerada uma alternativa viável aos termos dogmáticos, né? Que muitas vezes a gente não fala que esses livros que são... nem todo mundo chama de apócrifo, né? Surgiram outros, né, dogmáticos que vão falar protocanônicos, ou são livros deuterocanônicos, ok? Deuterocanônicos, entre eles aí o Agostinho. A única citação protocanônica é do Agostinho, com o de Hipona, com a única exceção sendo os livros que não estão hoje presentes em nenhum dos cânones da Bíblia dos cristãos, né? A Bíblia dos cristãos tem o Antigo Testamento, mas o apoio dogmático, doutrinário aí traz aí as ideias, os escritos neotestamentários. Então, assim, várias tradições do mundo vão ver se os livros deuterocanônicos ou deuterocanônicos ou antilegomena do Antigo Testamento, tá? Então eu vou falar,
deuterocanônicos ou antilegomena aí do Antigo Testamento. E daí tem pais da igreja que vão fazer a citação desses livros, né, desses antilegomenas aí, desses deuterocanônicos. Né. O primeiro que eu cito aqui é o Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, como todos sabem, foi um grande líder eclesiástico e também um grande historiador da igreja. Né? Que, segundo alguns manuais, citam o nome dele como qualifica como sendo o pai da história da igreja. E a obra dele é uma obra magna, bela, está aí em língua portuguesa, qualquer um pode ler. Ele vai aplicar o termo antilegomena nas obras sobre disputa da igreja antiga. Olha o que ele diz. Entre os escritos, citação do Eusébio, no História Eclesiástica. Entre os escritos em disputa, que são, apesar disso, reconhecidos por muitos, ainda existem as assim chamadas epístolas de Tiago e de Judas, também a segunda epístola de Pedro, e as que são chamadas de segunda e terceira epístolas de João, se pertence ao evangelista ou a outra pessoa do mesmo nome. Entre os escritos rejeitados estão os Atos de Paulo, chamado Pastor, o Apocalipse de Pedro, e além disso, e ainda a sobrevivente epístola de Barnabé, além do chamado ensinamento dos apóstolos, de Daquê, e, além disso, como eu disse, Apocalipse de João, que se parece apropriado, que alguns, como eu, disse, rejeitam, mas que outros colocam entre os livros aceitos. E entre estes, alguns também colocaram o Evangelho de Hebreus, com o qual os hebreus que aceitaram Cristo são especialmente deslumbrados. E todos estes estão entre os livros disputados, né, considerados como aceitos. Então aí o Eusébio, né, aqui é parte do Novo Testamento, mas para vocês terem uma noção, que a antilegomena também é o termo aplicado para a decisão de autores neotestamentários para dizer se eles são aceitos ou se eles são, ou se fala contra eles, né, a antilegomena. Ok? Bom, isso vocês vão encontrar no Código Sinaítico, assim sucessivamente. Na Peshitta também vão encontrar esses livros aí. Tem uma obra, Epígrafes e Pseudepígrafes, livro, título, vendido pela editora Antiga Paulinas, né, o Paulus. Bom, durante a Reforma Protestante, o Martinho Lutero levantou o assunto dos antilegomenas aí entre os pais da igreja. Ele vai questionar alguns livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Ele vai questionar Hebreus, Tiago, Judas, Apocalipse, alguns Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, e assim vai, tá? Tanto é que o uso corrente luterano, antigamente, descreve os livros do Novo Testamento que têm uma posição dúbia no cânon das Escrituras. Tá? Dentre eles aí está o Tiago e Judas. Basta lembrar que Lutero quis tirar da Bíblia dele o livro de Tiago, quando é citado lá que a salvação advém das obras, e ele era contra. Tá? Vou falar agora daquilo que nós queremos passar para vocês. O cânon hebraico do Antigo Testamento. Tá? Esse termo antilegomena também é aplicado a determinados livros do Antigo Testamento. Que lugar vocês podem encontrar? Eu já falei no vídeo anterior que vai citar esses antilegomenas aí. Na Mishnah, tá? Vai narrar essa história das controvérsias em alguns círculos judeus durante o segundo século depois de Cristo, sobre o status de canonicidade. Já está no segundo século, já passou o Concílio de Jânia, já existe aí um cânon, mas existe ainda um questionamento de alguns, né? E quais são os livros que serão questionados? O Cântico dos Cânticos, o Eclesiastes, Esther, algumas dúvidas foram proferidas sobre Provérbios, tá? Também onde que haverá lá na parte do Guemará, que está no Mishnah, o livro de Ezequiel, que também foi questionado em relação à sua autoridade, até
que as objeções foram resolvidas em 66 depois de Cristo, tá? Então, existia uma resistência por parte desses grupos de judeus sobre a inspiração de alguns trechos do Antigo Testamento. E o que eles alegavam, né? Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre os discípulos de Shammai. Eles contestaram aí a canonicidade de Eclesiastes por conta do seu pessimismo, em que a escola de Hillel a defendeu, então, tão vigorosamente. No Concílio de Jânia, houve ainda mais disputas em relação a estes livros, ok? Então, assim, mas o que é falado sobre esses livros do Antigo Testamento que são assim, questionados, foram questionados? Por exemplo, Cântico dos Cânticos, o questionamento é que é um livro que trata do relacionamento do noivo com a noiva, tá? E assim, e entra muito em detalhes da intimidade desse noivo e dessa noiva, ok? Então, alguns dos que estavam ali depois, né, no segundo século também, eles falaram que não, esse livro aqui tem um linguajar muito erotizado. É isso que eles diziam lá. Fala muito dessa intimidade do noivo com a noiva, na forma de poemas. Gente, o livro é espetacular. Cântico dos Cânticos é espetacular. E alguns dizem que o noivo é Cristo, a noiva é a igreja, e eu não concordo, né? Ali, como a Bíblia trabalha muito com o sentido de figuras de linguagem, de símbolos também, né? Aí eu já citei aqui exemplo dos dois filhos de Isaías, os nomes são nomes simbólicos, os filhos lá de Osés com a mulher adulta também têm os nomes simbólicos. Então, aqui dali simboliza o quê? O amor de um homem por uma mulher e o ideal desse relacionamento, tá? Outro livro que foi questionado é Eclesiastes. Por quê? Se tem alguém muito pessimista que lê o livro, assim os judeus vão argumentar, aumenta mais o pessimismo ainda. Tudo é vaidade. Quando eu li esse livro a primeira vez, eu falei, mas tudo é vaidade. Se estudar é vaidade, trabalhar é vaidade, fazer isso é vaidade, tudo é vaidade, né? Mas é um estilo do escritor. Tudo é vaidade. Por que ele foi mantido? No final do livro, ele vai dizer assim, só não é vaidade servir a Deus, etc, etc. Ok? Então, foi mantido, mas foi questionado. O outro livro que foi questionado é o Esther, tá? Por quê? Porque no livro de Esther não tem o nome de Deus. Não existe o nome de Deus nesse livro. Mas tem uma das características, tem um ensinamento teológico riquíssimo. Quando um dos líderes militares lá do rei persa arquitetou um genocídio contra o povo judeu. Isso no período do Império Persa. Quer dizer, ele arquitetou matar todos os judeus que estivessem ali no Império Persa. Sua trama foi desmentida por Mardoqueu, que revelou a Esther, que já é a rainha, esposa lá do príncipe, do rei da Pérsia. E isso foi revelado e no final quem morreu foi o general que queria matar todos os judeus. Aí está o quê? A providência de Deus. O livramento de Deus. Esse ensino permanece. Então, essa história mostra a providência de Deus em livrar o seu povo de um genocídio. Tá? Aí lá na Septuaginta eles acrescentaram lá um capítulo a mais, se não me engano, de Esther, colocaram o nome de Deus. Mas esse livro foi questionado por isso. Mas é de uma história bela, para vocês verem. As questões dos provérbios são alguns textos somente, ok? Como exemplo de alguns textos que foram colocados em dúvida, está o Provérbios, capítulo 26, do 4 a 5, que diz assim,
Não respondas a um insensato segundo a sua estultícia, para que não te faça semelhante a ele. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, segundo a sua insensatez, para que não te faça semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. No 4, está dizendo para não responder o insensato segundo a insensatez dele. E no 5 fala para responder ao insensato para que ele não se gabe da sua insensatez. Então, assim, aos olhos, uma primeira leitura, parece ser um texto contraditório. Mas foi mantido aí este texto como inspirado, tá? E é uma verdade, né? Dependendo do momento, você responde. Dependendo da circunstância, você responde. Dependendo da outra circunstância, você se cala, né? É esse o conselho. Isso foi mantido nos livros aí do Antigo Testamento. Pessoal, então eu vou revisar com vocês. São 4 termos que eu falei aqui que vão testar, que vão discutir a questão da canonicidade, ok? Quais são esses 4 termos? Quando o livro é aceito por todos, que é o caso do nosso texto aí, da minha Bíblia, sou protestante, homologoumena, livros rejeitados por todos, pseudepígrafos, livros questionados por algum, antilegomena. E ainda quero explicar, no próximo vídeo, os livros aceitos por alguns, chamado de apócrifos. Tá? Guardem esses 4 termos e a gente continua esse debate no segundo vídeo.